escola. Expectativas para esse segundo semestre. De volta hoje o nosso quadro Lição de Casa. Fim das férias! A nossa colunista, consultora educacional Fabiana Sena, depois de um período de férias, renovada, viajada, um monte de coisa bacana, volta pra gente. Estávamos morrendo de saudade. Fabi, boa tarde. Boa tarde. Eu também, Fernandinha, mas eu aproveitei para tirar férias mesmo. Tempo de qualidade, né? Com certeza. A gente precisa dar esse tempo de qualidade para os filhos, né? Então, é muito importante a gente tirar esse tempinho, que eu tenho certeza que vocês de casa aí estão fazendo também, porque é importante, né? A dedicação da família, que muitas vezes a gente não tem, né? Do acordar ou dormir com eles. Imagina como é gostoso. Fabiana, a gente precisa retomar a realidade da pandemia para tratar desse tema que hoje a gente aborda aqui no nosso programa. Muitos pais, por conta da pandemia, optaram pelo ensino remoto nesse primeiro semestre, não é? E aí eu escuto muito, não está conseguindo, não está rendendo, tá mais atrasado que os demais. Qual é a realidade para esse segundo semestre, quando a gente vê cidades, inclusive como Baía da Traição, com 100% da população já com a primeira dose, a população aqui de João Pessoa avançando, né, na vacinação? Muitas crianças vão voltar para esse segundo semestre a aula presencial? Sim, na verdade, Fernandinha, essa é uma preocupação, né, que está na família e também está na escola, né, essa questão do retorno presencial das crianças, né, e dos adolescentes, principalmente. Então, o que a gente tem como cenário hoje, né? No universo das escolas particulares, a gente sabe que desde o início do ano a gente começou com o ensino híbrido. Então, a gente oferecia o ensino presencial e aquelas famílias que optavam pelo remoto tinham remoto. Ou também nas escolas de Fundamental 2, geralmente tinha dia que era remoto, tinha dia que era presencial. Então, isso foi assim que funcionou o primeiro semestre. Nas escolas públicas, nós sabemos que foi 100% remoto, né, esse primeiro semestre. Existem perspectivas, né, tanto o governo do estado como a prefeitura, elas estão anunciando aí um retorno presencial, ainda em formato híbrido, agora para o segundo semestre. Estamos todas torcendo que isso aconteça o mais rápido possível. É claro que a gente tem aquela questão do fator segurança, né, Sim, Fernandinha? Que é importante a gente enfatizar. Mas o que a gente observa, a gente já tem aí os nossos professores, né, tanto do privado como do público, já vacinados com a primeira dose. Estamos aí já chegando na segunda dose, então isso já dá uma segurança muito grande, né, para os professores, mas também para as famílias, né? Que era o principal fator de impedimento, né? De empecilho para que as pessoas mandassem os seus filhos para a escola. Agora, Fabi, eu fico pensando, aquela criança que estava em casa, no remoto, aí vai agora voltar para o presencial. Quais são as orientações que você daria para esse retorno, para ser um retorno saudável? Porque a gente vai entender juntos que tem criança que está há mais de um ano sem pisar na escola. Pode ser uma readaptação, né? Isso. E, na verdade, eu vou lhe dizer que vai ser uma adaptação de verdade. Entendi. Porque, Fernandinha, até tem alguns dados, né, que a gente, é até assustador quando diz assim, está existindo um atraso de 11 anos com as escolas paradas, né, esse tempo que ficou. Né? Mas, assim, quando fala de 11 anos, é porque muitas vezes aquilo que as crianças aprenderam no presencial é como se, de repente, eles também tivessem perdido. Entendi. Né? E também o tempo que a gente no remoto, por mais que as escolas estejam fazendo, assim, adaptações fantásticas, mas a gente não consegue ser 100% como presencial. Sim. Né? Então, o que acontece? Uma orientação que eu tenho para os pais que vai voltar para a escola presencial é enfrentar esse momento como uma adaptação das crianças. Porque, na verdade, assim, tá dentro de casa. Muitas vezes a gente tem vivido famílias que não saem de casa de forma alguma. Então, esse sair de casa, ele não vai ser uma saída de dizer assim, ó, tô pronto para ir. Não. Então, é lidar mesmo com o emocional das crianças, da insegurança, fazer com que as crianças elas possam ter o apoio, muitas vezes, do choro, você compreender que esse choro é devido a esse novo momento mesmo que eles estão vivendo. Então, esse suporte do pai e da mãe nesse retorno é fundamental. A gente está falando aqui das dificuldades, muitas vezes, de quem estava no ensino remoto, mas tem crianças que estavam no presencial,
que ainda assim apresentaram dificuldades pedagógicas, prejuízos pedagógicos. Por quê? Porque elas não tinham outro complemento da educação, que é a socialização. Elas estavam privados dessa socialização. Existia o isolamento social. Às vezes, até a falta daquele amiguinho da sala, porque a mãe não foi. Então, era uma sala que antes tinha 20 alunos, que agora tinha 5, que agora tinha 6. Tem crianças apresentando prejuízo assim. Que conselho você daria para os pais, Fabi? O que eu digo primeiramente é o seguinte: não desespere, porque muitas vezes eu vejo que tem pais que chegam desesperados achando que o mundo acabou porque a criança não está acompanhando da mesma forma que acompanhava antes. Não precisa agir com desespero. Eu acho que a gente precisa ser consciente. Eu acho que tem que ter consciência, Fernandinha. Meu filho está com uma defasagem, não é só seu filho. É um universo gigantesco. No mundo inteiro a gente está enfrentando crianças que não estão como era antes. E, na verdade, nesse momento, o que eu mais peço a você é o seguinte: parceria com a escola. Compreender o que a escola está fazendo para essa recuperação. Saber que esse momento tem que existir uma divisão de tarefas. A escola faz uma parte, mas a família precisa colaborar da outra forma. Né? Porque também é aquela situação: tá todo mundo em defasagem, então eu, como família, tô de boa, tô relaxado. Não, gente. Porque, na verdade, eu fico pensando o seguinte, né? Se a gente tem um avanço tecnológico gigante hoje que possibilitou uma vacina numa velocidade aí recorde, né? Isso se deu por um investimento em educação, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que o investimento da educação precisa continuar ocorrendo para que a gente consiga continuar evoluindo. Então, eu digo muito isso. Então, tem situações das crianças que tem tempo para ser trabalhado, né? A gente sabe que a parte socioemocional, a parte motora, a parte também da ampliação do cognitivo, então tem um tempo para ser trabalhado. Então a gente não pode perder tempo. Então eu digo o seguinte: não relaxa, mas também não precisa de desespero e parceria com a escola. Sempre. Ontem a gente estava conversando sobre isso e a minha amiga passou na escola e a escola deu tipo uma apostilazinha do conhecimento anterior. O menino dela está no 2º ano, Fabi, e ela começou a observar que muitos dos conhecimentos que ele tinha adquirido antes, ele estava perdendo. Então, ele estava com muita dificuldade. E ela foi, conversou na escola e a escola entregou tipo uma apostilazinha com os conhecimentos do 1º ano, para que ele tivesse um reforço naqueles conhecimentos. Pode ser uma estratégia usada? Pode sim, Fernandinha. Eu acredito o seguinte: vão ter que existir estratégias diversificadas para a gente buscar fazer com que as crianças entrem no ritmo de antes. Né? Então, sejam através de apostilas, sejam de atividades mais direcionadas da forma prática mesmo. Até uma coisa que foi muito interessante, quando a gente voltou no início do ano, eu coloquei para a minha equipe de professores a seguinte situação: eu disse, gente, não dá para a gente fazer recuperação só com tarefa escrita. É muito jogo, é muita brincadeira. Porque as crianças, elas não foram limitadas somente de estudo, Fernandinha, elas foram limitadas do brincar. Né? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura. A gente precisa, de fato, recuperar a parte acadêmica, mas a gente precisa também recuperar o tempo que as crianças deixaram de viver, de brincar mesmo. Excelente. Olha, estamos super felizes de ter o nosso Lição de Casa de volta, porque esse é um momento que a gente aborda um segmento tão importante para o ser humano, de maneira geral, que é a educação, e contar com o seu conhecimento, Fabi, que é tão maravilhosa sempre aqui com nossos telespectadores. Muito, muito obrigada. Estamos felizes com o seu retorno. Agradeço. Fabiana está na rede social como @Fabiana Sena Monteiro. Tem muito conteúdo, eu sou fã. Você procura lá, eu tô lá curtindo e comentando tudo, eu adoro. E ainda fico encaminhando para as amigas, porque eu acho que a gente tem a rede social que a gente escolhe. Então preste muito atenção naquilo que você está seguindo. Só é um segmento, preste atenção. Tem tantas outras coisas sobre a educação que você precisa entender. Então siga lá a Fabiana. Obrigada, viu, Fabi? Obrigada a você. Até semana que vem. Até. Agora, coisa boa.